Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos já na lição de número 7, com o título A Ressurreição e Glorificação de Cristo. Com o nosso esboço padrão, assim colocados para esta lição de número 7. A previsão da ressurreição de Cristo, uma segunda subdivisão em circunstâncias da ressurreição de Cristo e depois consequência da ressurreição de Cristo. O nosso textuário para esta lição, nossa proposta é, como também está escrito nos Salmos, meu filho és tu, hoje, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos dos Apóstolos, 5. Na sequência, a leitura bíblica que temos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 8, quando Paulo traz para nós a mensagem a respeito da ressurreição, nas palavras que aqui lemos. Assim disse Paulo, também vos notifico, irmãos, o evangelho, como vô-lo tenho anunciado, e não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem bem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. E aqui está, então, o nosso texto bíblico para a classe, conforme vamos fazer menção, em que temos Paulo falando da morte primeiro de Jesus, segundo as Escrituras, foi a nossa lição anterior, e agora na lição 7, a ressurreição e a glorificação de Cristo, e nesse texto Paulo afirma, segundo as Escrituras. Isso posto, vamos já para a nossa introdução, em que temos o texto que nos diz, após termos estudado a morte de Cristo, Cristo Jesus, à luz do ensino bíblico,
e considerarmos a previsão, as circunstâncias e consequências desse evento, faremos o mesmo em relação à sua ressurreição. E isso não apenas porque ambos os eventos estão histórica e cronologicamente relacionados, mas porque a ressurreição de Cristo é a prova inconteste da sua divindade, de que ele é filho de Deus. E representando sua vitória sobre a morte, a ressurreição de Cristo é a garantia de que o seu sacrifício permanecerá para sempre como uma oferta eficaz e suficiente para assegurar a nossa propiciação diante de Deus e certamente nossa própria. Jesus veio trazer, sim, a vitória sobre a morte, a vida. Muito bem, assim sendo, já podemos ir para o primeiro subtítulo nosso, a previsão da ressurreição de Cristo. A previsão da ressurreição de Cristo. Ou seja, as Escrituras apresentam a respeito da ressurreição do Cristo, Filho de Deus, seu enviado libertador. E assim, nesse primeiro subtítulo, repetimos a previsão da ressurreição. Num primeiro parágrafo e num texto que está em tela, podemos confirmar e ler as previsões e prefigurações da ressurreição de Cristo podem ser encontradas em tantas passagens das Escrituras quantas são aquelas que apontam para a sua morte. Isto porque, sendo a obra de Cristo salvar os homens, não apenas dos seus pecados, mas da própria morte que sobre eles reinava, era necessário que tanto ele morresse para expiar os pecados, como ressuscitasse para aniquilar a morte. Assim, na promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, podemos apontar a previsão implícita da vitória de Cristo sobre o diabo. Tanto ao morrer na cruz, como também ao ressuscitar, pois aí demonstrou que a morte, e portanto o diabo, não tinha poder sobre ele. Do mesmo modo, o profeta Isaías, depois de anunciar os sofrimentos que sobreviriam ao servo do Senhor Deus, pelos quais derramaria a sua alma na morte, e assim seria cortado da terra dos viventes, morte, acrescenta uma previsão da sua ressurreição gloriosa, pela qual ele contemplaria e se alegraria sobre as nações da terra cujos pecadores perdoados e justificados ser-lhe-iam entregues ao grande despojo, a um rei triunfante em batalha. Aí está. E conforme temos apresentado nas nossas lições, ainda mais quando se fala de Cristo nas Escrituras, são muitos textos bíblicos que poderiam ser mencionados em argumentação, em apoio. Por isso, professor, que vai usar este nosso material, dentre esses textos, escolha aquele que lhe for mais adequado para que não se prejudique pelo tempo em muitas leituras bíblicas, a continuidade e o término da lição em tempo adequado diante da classe da escola dominical. E assim posto, observem que
apresentando agora diversos textos bíblicos. Começamos no Salmo 16, no verso 8 até o verso 10, quando ali diz o salmista desta forma, verso 8 a 10: Tenho posto continuamente o Senhor diante de mim, por isso que ele está à minha direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Texto que diz claramente a confiança do Messias no Senhor Deus, e de que, conforme a proposta dito o próprio Deus, ele não ficaria na sepultura, ou a expressão aqui, que é inferno, ou Hades, ou Sheol, conforme a versão, e aqui está como inferno: não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Lembrando que Jesus, sim, foi sepultado no final de uma sexta-feira para sábado, por causa do horário de Deus, termina o pôr do sol, então 3 horas só da sexta-feira, depois todo o sábado e uma pequena parte do domingo, porque pela madrugada aconteceu a ressurreição ao terceiro dia. Então são em torno de 37 horas, 40 horas, o tempo que o corpo de Jesus teve na sepultura e não viu corrupção, porque veio-lhe a ressurreição conforme a promessa de Deus. Temos também a citação de Atos, em capítulo 2, na primeira pregação que temos de Pedro, quando no verso 24 até ao 27, ele coloca para nós o que aqui agora lemos. Verso 24: Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança. E finalmente o verso 27, repetindo o salmo que lemos: Pois não deixarás a minha alma no Hades, ou sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Neste mesmo texto de Atos 2, no verso 30 e 31, coloca para nós também: Sendo, pois, ele, Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. Conforme anunciamos antes, Isaías capítulo 53, no verso 10, 11 e também o 12, diz: Todavia ao Senhor nosso Deus, agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
ainda os textos de Salmo capítulo 2, versos 6 a 8, e ainda em Atos dos Apóstolos, esse texto sim quero ler, Atos, o capítulo 13, quando temos Paulo pregando a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, na sua primeira saída missionária, ou nos testemunhos que dava, ele dizendo, verso 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais ver a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Aí está a continuidade de Cristo conosco através da ressurreição e ele mesmo contemplando o efeito da sua morte remidora para todos aqueles que nele crêem. Aquele que nele crê terá a vida eterna. E com esses ele vai estar reinando na eternidade no reino do Pai. Assim, passemos em frente, indo para um segundo parágrafo ou um segundo texto que colocamos em tela neste momento, falando sobre esta previsão da ressurreição do Messias. E aqui, assim está escrito. Consideremos ainda que, sob o aspecto de sua glorificação, como o Rei das Nações ou Rei dos Reis, seria através da ressurreição que o Cristo, tendo sido rejeitado pelo mundo e pelo seu próprio povo, e entregue para ser morto, seria sumamente engrandecido e glorificado, sentando-se à destra de Deus, de onde contemplaria aqueles que o rejeitaram serem completamente destruídos. Já estudamos também que os sacrifícios que se ofereciam segundo a lei prefiguravam a morte de Cristo. Agora podemos completar a análise da representação profética do culto levítico, apontando como o sacerdócio prefigurava a sua ressurreição. Ora, a ineficiência do sacerdócio araônico não se devia apenas à natureza e repetição dos sacrifícios de animais, mas também ao fato de os sacerdotes constituídos pela lei serem impedidos de permanecer para sempre, por serem também pecadores, sujeitos à morte. Convinha-nos, portanto, além de um sacrifício perfeito e suficiente, um sacerdote que, pela virtude de uma vida incorruptível, permanecesse para sempre diante de Deus, intercedendo em nosso favor. Somente Cristo poderia ser um sacerdote dessa ordem, tanto em razão da sua natureza divina excelsa, pura e perfeita, como em razão da promessa: tu és sacerdote eternamente, o que só poderia se cumprir se, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ele ressuscitasse morto. E, assim, igualmente, temos outros textos bíblicos confirmando esta previsão da ressurreição de Cristo na simbologia da vítima, como também agora daquele que era o executor do sacrifício, o sumo sacerdote. Jesus também o era, conforme a promessa, filho, hoje de rei, a palavra é sumo sacerdote eternamente. Sumo sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque.
Melquisedeque. Isso posto, temos vários textos bíblicos para a nossa argumentação diante da classe, como o Salmo 118, que abrimos nesse momento. Salmo esse que diz para nós nos versos 22 e 23 desta forma: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aí está a promessa daquele que foi rejeitado, morto pelos judeus, ser, entretanto, a pedra que Deus estabeleceu e colocaria como fundamento de tudo, pela, naturalmente, ressurreição. Atos capítulo 4, outra vez pregação no início do expandir do Evangelho. Temos os versos 10 a 12 dizendo: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Igualmente o Salmo 110. Lá no passado se falou a esse respeito, quando podemos estar lendo os versos primeiros, Salmo 110, 1 a 4, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que pões os teus inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavras essas também, depois consideradas e apresentadas pelo escritor do livro de Hebreus, como a nossa indicação aqui de Hebreus, sim, capítulo 7, versos 23 a 28, e nós somente agora propomos para a análise do professor, e fica a seu critério utilizar esses e outros textos mais bíblicos que nós temos nas Escrituras. E assim, já podemos passar para o segundo subtítulo nosso, Circunstâncias da Ressurreição de Cristo. Nesse segundo título, vamos ver, tal como vimos anteriormente, a respeito da morte de Jesus, as circunstâncias, como que aconteceram os fatos, e agora, circunstâncias da ressurreição. E temos um texto, primeiro, agora em tela, que podemos estar lendo. Assim como a morte de Cristo foi acompanhada por diversos sinais, do mesmo modo, sua ressurreição ocorreu em circunstâncias testemunhadas por centenas de pessoas e que provam de forma inequívoca que o mesmo Jesus que havia padecido na cruz e sido sepultado, verdadeiramente havia ressuscitado dentre os mortos. Consideremos as evidências da ressurreição testemunhadas no próprio local em que o Senhor havia sido sepultado. Ali, os soldados foram os primeiros a testemunhar a intervenção poderosa dos anjos que removeram a pedra da entrada do sepulcro de modo tão inequívoco que, assombrados,
voltaram aos líderes dos judeus e relataram o que havia visto. Só puderam ser calados por meio do suborno. Por sua vez, as mulheres que foram ao sepulcro pela manhã, os mesmos anjos testificaram a ressurreição de Jesus, indicando o local agora vazio, onde jazia seu corpo. A este testemunho acrescenta-se o de Pedro e João, que, informados pelas mulheres, correram até o sepulcro e também constataram que estava vazio. Aí nós temos nos evangelhos, naturalmente, Mateus, Marcos, Lucas, João, as narrativas de como foram esses primeiros movimentos dos discípulos quando da ressurreição de Jesus. Em Mateus 28, um exemplo, nós temos a narrativa deste evangelista ao dizer, desde o verso 1, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas, presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E, naturalmente, outros detalhes mais acontecem, como nesses vais e vens e troca de informações. Há também o aparecimento de Jesus ressuscitado para Maria, para Pedro, para Tiago, para 2 no caminho de Emaús. Está em Lucas capítulo 4, uma história interessante, como Jesus se apresenta a 2 discípulos que lamentavam a morte dele, e Jesus chega entre eles, conversa e mostra que, de fato, o Messias precisava morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria. E assim, esses 2 discípulos que iam para Emaús, voltaram a Jerusalém para testificar aos discípulos que Jesus, sim, tinha ressuscitado e que apareceu para eles também. E em João, sim, no Evangelho de João, no capítulo 20, podemos ainda ver os primeiros versos que trazem para nós essa narrativa desse momento. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, São Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pronto. Aí começam as narrativas de Jesus ressuscitado, aparecendo a um, a outro, a um grupo, todos eles reunidos, e assim sucessivamente. Na sequência nossa, temos um segundo texto, um segundo parágrafo nesse segundo título, circunstâncias da ressurreição de Cristo, ao que indicam os evangelhos. Assim lemos. Aos que indicam os evangelhos. As mulheres também foram as primeiras a verem o Senhor Jesus ressuscitado. E, em particular, ele se apresentou a Maria Madalena, depois aos seus discípulos no caminho de Emaús, e em seguida, ou talvez um pouco antes, a Pedro. Realmente apresentou-se também aos 11, cuja incredulidade diante dos relatos anteriores manteve mesmo quanto o viram com seus próprios olhos. Assim foi necessário primeiro demonstrar comum infalíveis provas, Jesus havia de fato ressuscitado, para poder então, no período de 40 dias que se seguiu, tratar das coisas dos céus, e depois disso ele ainda apareceu muitos outros, não apenas dentre os apóstolos, mas dentre a multidão, entre os discípulos, seja antes ao céu, seja depois, como no caso de Paulo. E aí nós temos a citação de Coríntios, mais de 500 irmãos naquela época foram testemunhas, viram Jesus ressuscitado. Isso antes de subir ao céu. E depois, quantos não já ouviram? O que poderíamos dizer? Tantos casos, nós temos testemunhos, sendo Paulo um dos primeiros ali, caminho a Damasco. Aqui também, pessoa que utiliza o nosso material, temos uma série de textos que podem estar sendo citados dessas circunstâncias de história. Jesus aparecendo a muitos para testemunho, confirmação, sim, da sua ressurreição. Voltando, por exemplo, a Mateus 28, verso 9 e 10, nós temos a citação do evangelista que diz para nós, verso 9, e indo elas, as mulheres, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. Elas, chegando a abraçar os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Ainda em João, Evangelho de João, no capítulo 20, verso 11 até 18, a narrativa que temos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse Jesus, não me detém, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. E aí são as diversas circunstâncias em que Jesus vai aparecendo aos seus discípulos. E vamos ler ainda, depois que temos Marcos capítulo 16, verso 14. Temos também Lucas 24, narrativa linda desse capítulo 24. Agora me detendo no verso 36 até ao 44, quando se diz: E falando ele dessas coisas, sim, daqueles que testemunhavam que já tinham Jesus, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Pensavam que vinham algum espírito. Ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele, Jesus, tomou e comeu diante deles. E disse: São estas palavras que eu vos disse. Estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E, finalmente, uma última referência nesse segundo subtítulo, em Atos capítulo 9, verso 1 até o verso 5, quando Paulo, sim, tem a oportunidade de ter o encontro com Jesus, e falou no céu, e ele perguntou: Quem és tu? E Jesus disse bem claro: Eu sou Jesus. Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Pronto. A partir daí nós temos o Paulo evangelista, o Paulo apóstolo, o Paulo que se dedica totalmente à pregação do evangelho de um Cristo que morreu e ressuscitou e que triunfa e reina para todos sempre. E assim é a nossa lição. Terminando agora a circunstância da ressurreição de Cristo. E vamos para o terceiro subtítulo, que é consequências da ressurreição de Cristo. Para isso, nós temos também em tela o texto que nos diz: com a ressurreição, cumpre-se tudo aquilo que as Escrituras haviam predito a respeito de Cristo, no sentido de que aos seus sofrimentos seguiria sua glorificação. A ressurreição era o princípio da sua entrada na glória celestial, que se completou ao cabo de 40 dias, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus perante os olhos dos discípulos, e pouco depois, como sinal de que havia assumido seu lugar à destra do Pai, derramou o Espírito Santo como havia prometido. Estevão o viu em pé, na sua glória, e todo o olho ainda o verá, quando na mesma glória vier na consumação dos séculos para julgar as nações. Aí a sequência. Ou seja, Jesus ressuscitado, Jesus vivo, o Jesus que agora não morre nunca mais e que está assentado à direita do Pai e que disse também: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, um Jesus permanente conosco, e isso para todos sempre.
Agora, no tempo que ainda estamos na carne, Ele está conosco. E depois, de forma visível e gloriosa, todos juntos nos lugares celestiais. Apresentando alguns textos bíblicos como proposta para a aula que o professor pode usar, iniciamos ali em Lucas capítulo 24, verso 44 ao 49, o famoso ide de Jesus, falado, proferido por Lucas. E assim lemos Lucas 24, o 44 já temos lido, mas podemos repetir esse verso, dando sequência ao pensamento, quando Jesus disse aos seus discípulos, e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem ou compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Temos Marcos 16, verso 19. Temos o famoso texto de Atos dos Apóstolos. Sim, no capítulo 1, verso 1 a 8, ou, resumindo, 4 a 8, quando Jesus, encontrando os seus discípulos no momento ou nos instantes anteriores de ascender ao céu, assim encontramos o texto que diz, e, estando com eles, Jesus com seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí está o que nós hoje vivenciamos no cristianismo sincero e cristão, de que anunciamos o Jesus que morreu para perdão dos nossos pecados, aniquilando com isso a nossa culpa e também a morte. Anunciamos o Jesus que ressuscitou triunfante e glorificado foi, junto à majestade altíssima de Deus, assentando-se à direita da sua posição. E com a promessa de que daria a vida eterna a todos quantos crescem. E os sinais seguiriam aos que crescem. E nesses quase 2000 anos, estamos aí pregando Jesus que transforma a vida, que liberta, que cura, que salva, que perdoa pecado, que transforma vidas e que dá esperança gloriosa agora de uma vida eterna. Isso que é uma certeza para nós quando se cumprirem todas as coisas. Temos textos diversos aí apresentados, mas gostaria de encerrar essa parte ali, lendo em Apocalipse capítulo 1, no verso 7, quando a João em Apocalipse se apresenta aquele ser que é naturalmente Jesus e que diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E poderíamos continuar vivendo aqui mesmo em Apocalipse,
Jesus dizendo: eu sou aquele que fui morto, mas eis aqui, vivo para todo tempo. E assim, nós estamos vendo as consequências da ressurreição de Jesus num primeiro texto, num primeiro parágrafo desse subtítulo. E passando a um texto segundo, esse mesmo subtítulo, podemos ler o que está em tela. A ressurreição de Cristo, portanto, é o fundamento para a pregação do Evangelho a todas as nações, pois através dela Deus anunciou a toda a criação que constituiu seu Filho como rei, entregando-lhe todo o poder e domínio nos céus e na terra, e que todos devem a ele se submeter, ou do contrário terão de sofrer a sua ira, pois certamente todos os seus inimigos serão colocados debaixo de seus pés, inclusive a morte. Morte essa que ele mesmo venceu, conforme essa nossa lição, em si. Morte essa que ele vai vencer totalmente quando no último dia, sim, ele vier na glória do Pai e nas nuvens celestes, e de lá determinar a ressurreição de todos os mortos. A palavra dele mesmo que disse que viria a hora em que todos ouviriam a voz do Filho de Deus e certamente ressuscitariam. Uns para a glória eterna, a recompensa de terem crido e servido a Deus nesse reino do seu Cristo, e outros para a condenação eterna por não atentarem para aquilo que Deus estava constituindo. És meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações. E como também diz, tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E aos teus pés se dobrarão todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, as águas abaixo da terra. Aí está a realidade, a consequência de um Jesus ressuscitado e triunfante. Professor, aí está a nossa lição. Então, observe que nem todos os textos bíblicos apontados aqui em tela estivemos lendo, e outros mais não foram citados. Fica a seu critério a escolha, não ajuntar muitos textos bíblicos, como que sempre repetir, confirmar, argumentar a mesma coisa, e o tempo da escola bíblica pode se botar, não ser alcançado. Mas, passando em frente, observe nesses textos últimos que estamos apontando agora, essa realidade. Temos Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, Atos capítulo 3, 19 a 23, textos que eu deixo para o professor analisar, mas quero outra vez voltar ao Salmo número 2, Salmo forte esse, que fala desta colocação de Deus, do seu desígnio, da sua determinação, da sua indicação, da sua eleição em Cristo Jesus, que nós temos conversado e tratado esses dias. No detalhe do verso 9 e 10 desse texto, de Salmo 2, que diz para nós: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que ele confia. São as misericórdias de Deus que abrem espaço para nós, para a reconsideração da nossa vida diante de Deus, o Criador. E voltando-nos para Ele, os nossos erros passados são perdoados ao custo do sacrifício de Jesus, que já foi consumado, e viria assim os benefícios deste perdão na reconciliação com Deus e vida eterna.
mas gostaria também de estar lendo 1 Coríntios, capítulo 15, a continuidade da argumentação de Paulo, quando falou que pregou Jesus, sim, que foi morto segundo as Escrituras, mas também falou de um Jesus ressuscitado segundo as Escrituras, e em particular, agora os versos 24 a 26, que dizem assim: depois de todas as coisas, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Sendo que esse verso agora não diz respeito a ele, porque ele já venceu a morte ao terceiro dia, depois de ser crucificado. E a morte aqui será vencida em nós, nos seus discípulos, nos seus seguidores, nos que nele creram, para ter a ressurreição e depois a participação da vida eterna. E assim, procurando avançar na nossa lição e indo para a nossa conclusão, deixamos texto de fechamento que diz: assim como a ressurreição de Cristo é prova de que ele não foi vencido pela morte, mas antes a venceu na cruz, do mesmo modo podemos ter a certeza de que a morte também não terá domínio sobre nós, e que, do mesmo modo, ressuscitaremos, desde que morramos com ele e com ele todos os dias, enquanto vivemos esta vida. Aí, fechando aquela palavra que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, sim, tenha a vida eterna. Primeiramente, Jesus, no triunfo com o Pai, voltando à glória que tinha antes que o mundo existir. E agora, após toda esta operação, todos esses milênios de obra nessa humanidade tão numerosa, muitas gerações se sucedendo, nós temos também a mesma promessa. Estaremos com ele na eternidade. Primeiro, Pai e o Filho, e depois todos aqueles criados, nele creram e vão utilizar, vão desfrutar do benefício da vida eterna, conforme Apocalipse. Eis aqui a palavra de Apocalipse. Eis aqui a morada de Deus com os seus. Uma multidão ali o bendizendo e o servindo. Na sequência do nosso estudo, lembremos que desenvolvemos nessa nossa lição, segundo o esboço apresentado, a lição de número 7, a ressurreição e a glorificação de Cristo, em 3 subtítulos: a previsão da ressurreição de Cristo, circunstâncias da ressurreição de Cristo e consequências da ressurreição de Cristo. Assim, lembrando o nosso texto áureo, sendo a nossa lição, a ressurreição e a glorificação do Cristo. A ressurreição e glorificação anunciada desde tempos mais antigos. Agora foi esse. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te verei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também o outro salmo diz: não permitirás que o teu santo, teu ungido, teu Messias, teu Cristo veja a cor. Atos 13, 33. Que Deus abençoe em Cristo. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar
o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.